Então, para a gente fazer essa previsão, a gente tem que reconhecer que se a gente tem um problema para fazer essa previsão, qual é o problema da previsão de safra e qual que é o problema que a gente tá passando em termos de meteorologia. E vários desses eventos aconteceram esse ano. Então, um dos problemas que a gente está passando é que a gente tem um desvio anual de temperatura no Brasil, medido aqui pelo IMET desde 1961, e dá para ver claramente o gráfico sobre o aumento de temperatura que está acontecendo. Então, problemas relacionados a eventos extremos e mudanças climáticas não é algo que vai acontecer, é algo que está acontecendo. Dá para ver uma reta de inclinação positiva mostrando que há um aumento de temperatura. E esse tem um indicativo para transevaporação e para retenção de umidade no solo, que só vai aumentar. A gente está colhendo parte disso no passado, mas quem já é produtor pode notar que isso está acontecendo. Uma das consequências é o desvio anual de chuvas. Então, você tem um desvio anual de chuvas no Brasil que é decrescente. Então, você tem um aumento de temperatura, retendo menor umidade, um impacto direto na produção de ATR por hectare. E, Plínio, eu tinha te falado que eu ia mostrar uma coisa que a gente ainda vai lançar no dia 23, mas que eu queria mostrar o que a gente está fazendo. A gente está revisando as normais climatológicas que definem o padrão de meteorologia para o país. E tem várias coisas interessantes, mas essa aqui é uma para o estado de São Paulo. Vocês estão vendo as barrinhas aí e o número de eventos extremos acontecendo. Então, você tem assim, você tinha geralmente uma chuva constante que acontecia e eventos de chuvas mais constantes. Então, dá para ver aqui nos últimos gráficos que as chuvas de menos de 50 milímetros estão apresentando uma redução e estão aumentando a quantidade de eventos extremos com chuvas mais extremas, ou seja, uma menor distribuição da disponibilidade hídrica para a produção no estado de São Paulo. Então, isso está acontecendo, começou a acontecer, a gente media de 2011 a 2020, mas é uma constante. Então, aquela história de terra da garoa está virando terra da tempestade, e isso é péssimo para a produção agrícola, porque você tem uma concentração da chuva, em vez de uma distribuição mais equânime da produção. Bom, e como é que funciona isso? Como é que eu calculei aquelas contas? Eu tenho um supercomputador, é um prédio aqui embaixo, esse supercomputador é integrado com um supercomputador do INPE, e agora do Sensipan. Então, a gente tem 2 supercomputadores que fazem a checagem dos modelos numéricos para fazer. Essa é uma fotografia da nova máquina que a gente está comprando agora para fazer, e por isso eu acho que a gente tem a solução para esse problema, que é um problema das mudanças climáticas já afetando a produção. A gente passou muito esse ano, né? A Datagro sabe disso e qual que foi o impacto aqui para cá. Então, como é que a gente coleta as informações meteorológicas? A gente capta isso por uma rede de estações do IMET, privadas e de outras instituições, e junta isso com balões atmosféricos, com modelos de radares e com informações de satélites, não só do Brasil, mas do mundo todo. Então, o único órgão que tem dados meteorológicos, esse supercomputador para fazer a modelagem de meteorologia do país, do Brasil, é o Brasil. Mesmo quando você consulta a NOAA ou você consulta o GEF, que é o modelo europeu, o que você está consultando são os dados que o IMET passou para eles já processados. Então, o melhor sistema de processamento está localizado aqui no Brasil, e ele é constituído pelo INPE-IMET. A gente cria um banco de dados, o IMET tem mais de 111 anos de banco de dados, que são automatizados, lançados no computador, que roda um modelo meteorológico. A gente faz a parte da previsão, e o futuro é fazer uma integração cada vez maior com o INPE, em que o INPE faz a parte de modelagem numérica e de estrutura computacional. E a gente faz a previsão. Então, uma coisa que talvez as pessoas não sabem não adianta muito, eu não consigo fazer em termos de previsão se eu tenho só 1 ou 2 estações na minha
na minha área de produção. Eu preciso ter a estação que está acontecendo lá na Índia. Eu sou presidente executivo da Organização Mundial de Meteorologia e a gente recebe 118 países os dados. Então, eu sei o que está acontecendo na China, assim como os Estados Unidos sabem do Brasil, mas quem faz a modelagem para o Brasil é o Brasil, quem faz dos Estados Unidos é os Estados Unidos, nos Estados Unidos é a NOAA, em diferentes países são outros. Bom, essa modelagem depois passa para a mão de um grupo de meteorologistas. Eu tenho um grupo de meteorologistas que conferem os dados do computador e fazem essa previsão. Vocês estão vendo a previsão, a probabilidade de precipitação para março, abril e maio por ano. Então, o primeiro mapa é março, o segundo é abril e o terceiro é maio. O que vai fazer? Parece que ele está pixelizado, mas esse quadradinho aí é o tamanho da modelagem numérica que a gente fez para cada um. Está mais verde probabilidade de chuva, está mais vermelho improbabilidade de chuva. Para esses 3 meses, a nossa previsão é muito correta dentro desses quadrados, os quadrados parecem pequenos, mas aqui são quadrados que pegam regiões muito maiores. Então, esse aqui é o que vai estar chuva. Esses dados de precipitação vão estar são dados que vão estar disponíveis para a conferência, né? Para vocês olharem com cuidado com as usinas que têm meteorologia por região, subindo até a área de produção de cana, e vocês vão poder conferir isso com os dados aí da conferência. Para março, abril e maio, a gente tem uma anomalia de precipitação. A anomalia define o que está fora da média histórica para a produção. Então, tá amarelo e vermelho é mais fora, menos chuvas do que o histórico, e azul é um pouco acima da precipitação. Então, março, abril e maio, para as áreas produtivas de cana, não tem grande impacto, né? Eu acho que tem, aí, Renato, para a região, para vocês, tem uma quantidade de chuva boa, né, na zona da mata. E junho e julho, esse aqui a gente rodou no novo supercomputador que foi integrado agora. São as previsões ou retenção de água, anomalia de precipitação para essas regiões. A gente consegue ver que tem uma parte grande de baixa propensão à chuva e algumas áreas concentradas de chuva que vão afetar a produtividade da cana. E o que a gente está propondo? A gente está propondo um programa que chama SIMMET, né, Plínio, sempre criando programas. Esse aqui é o novo Renova Bio, Renato. Esse é o Renova Bio que a gente está oferecendo para o setor agro total. A gente está fazendo, um sistema de informação de meteorológica. Esse sistema funciona com o IMET, criando um indicador de risco climático e transformando esse em risco financeiro para as usinas, fazendo essa tradução. A gente faz uma análise de risco, a gente pega os dados, o SIMMET é dividido em 2 partes, a gente faz uma estrutura de seguro paramétrico, que é em parceria com as grandes seguradoras do Brasil, quase todas as grandes ou seguradoras relevantes são estruturadas aqui. Plínio, e a ideia para o SIMMET surgiu na última conferência, acho que há 2 anos, foi numa rodada de sentada aí com o Álvaro, com o pessoal de seguros aí, que a gente planejou estruturar o IMET em cima desse novo programa para ajudar a produção agrícola no país. Então, a gente criou o seguro paramétrico, que já está funcionando, e a segunda parte do seguro paramétrico é essa composição de risco climático para a produção. Então, a gente vai definir mais do que só a produtividade total, o impacto dessa produtividade para o produtor ou para a usina que estiver trabalhando, mas a gente vai ampliar isso para qualquer tipo de produção agrícola. Então, a gente está pegando aqui as temperaturas de precipitação de janeiro de 22, de São Paulo, né, esse que é no Mirante de Santana, fazendo as relações de chuva, de médio. Isso, então, a gente tem uma normal meteorológica do local, a gente tem o histórico de precipitação, o histórico de chuva para aquela região, para cada produtor fazer o seu planejamento climático. A gente faz uma análise de risco de vida, então aquele é o passado para ele saber época de tratamento de cultura, como fazer. Então a gente faz uma previsão, e só o IMET consegue fazer essa previsão.
de 7 dias, 3 meses e 6 meses por lugar. Então, aqui eu estou fazendo o primeiro protótipo com checagem de 2,8 quilômetros para uma usina que é a usina protótipo do projeto. Renato, isso vai mudar como a usina faz tratamento, precipitação, como ela vai fazer previsão de chuva, como ela vai reduzir custo, como ela vai... o que ela pode fazer como tratamento num sistema de previsão que não tem órgão no mundo que consegue fazer isso para o Brasil como a gente está fazendo. Então, a gente tem alguns indicadores, que a gente tem um indicador de balanço hídrico, mostrando a retenção de água naquela produção, a de evapotranspiração, o risco de granizo e geada para o produtor, antecipando o risco lá, um risco de inflamabilidade, que é o risco de fogo na usina antes dele acontecer, e também um de florescimento da cana, porque a gente está fazendo com uma grande usina, o primeiro modelo de previsão. Os resultados que a gente espera é uma mensuração do risco climático, um aprimoramento da gestão agrícola, um aumento da produtividade, um alerta para perigo de desastre, a gente está ampliando a rede meteorológica para fazer, uma redução da volatilidade de receita, né? Eu recebi vários conselheiros ou donos de usinas aqui que queriam saber, até algumas com participação internacional, qual que vai ser a variação de receita para o indivíduo ali, assim, sobre produtividade. E o aumento sobre o retorno de capital e uma valorização do ativo para saber qual que é o risco climático para aquele ativo.